Então ela, a pessoa marcou o Renan Santos e escreveu: esse sujeito não passa nenhuma credibilidade, é um completo lunático e desleixado. Basta olhar para ele. Só grita, 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 faz barulho. Todo mundo é ruim, só eu sou bom. O que ele fez além de fundar um movimento? E agora o Flávio Bolsonaro praticamente estava entregando as terras raras para os Estados Unidos. Isso não é um elemento nacionalista. Um elemento constituinte daquilo que a gente pode chamar de uma direita nacional. Posso puxar as perguntas da audiência? Por favor. A gente tem uma, que a gente selecionou entre as perguntas, Pode uma ser as positiva e uma negativa, uma ácida. Qual que você prefere antes? Quero só as ácidas, se quiser. Só as ácidas? A pessoa, o formulário era escolher o pré-candidato e botava a pergunta embaixo. Então ela, a pessoa marcou Renan Santos e escreveu: esse sujeito não passa nenhuma credibilidade, é um completo lunático e desleixado. Tentando decifrar aqui. Basta olhar para ele. Só grita, 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 faz barulho. Todo mundo é ruim, só eu sou bom. O que ele fez além de fundar um movimento? Movimento entre aspas. Bom, essa é a pergunta do leitor. Aparentemente você teve dificuldades em entender o texto dele, o que mostra que o desleixo talvez dele seja com a própria língua portuguesa do nosso amigo leitor, né? Já para dar uma cutucada nele, mas o que eu posso colocar para ele de maneira tranquila? Olha, se ele acha que eu sou desleixado e quer jogar pelos meus resultados, dado que ele acha que eu não fiz nada, eu posso fazer uma lista de coisas que eu fiz. Eu realmente fundei o maior movimento político do Brasil e provavelmente de toda a América Latina hoje, que é o MBL. Eu também fui responsável pelo impeachment da Dilma, não só organizando as manifestações, mas também no Congresso Nacional. Basta checar os livros publicados pelos nossos inimigos. Pergunte ao PT o que ele acha sobre o MBL. Ele vai falar que o MBL foi financiado pelos Estados Unidos para fazer o impeachment. Eu também liderei as manifestações pela prisão do Lula. Também fui responsável durante o impeachment da Dilma por ser vice-presidente do comitê do impeachment. Isso é formal, é só perguntar para os envolvidos. O Mendonça Filho, que era o presidente do comitê do impeachment. Eu fundei a segunda maior revista de política, cultura e arte do Brasil, só atrás da revista Piauí, número de assinantes, que é a revista Valete. Eu já elegi dezenas de parlamentares ao redor do Brasil inteiro. Eu fundei um partido político. Eu fundei uma rede social, que é a Valete Plus, autossustentável de produção de ideias. Eu criei a maior academia de novas lideranças políticas do Brasil, que é a Academia MBL. E assim, eu poderia falar de outros feitos em outras áreas, mas isso me qualifica bastante a ser uma liderança política. Tenho livros no plural publicados, artigos, muitos no plural publicados. Fiz e nem quis completar, por razões pessoais, completaria com toda tranquilidade a faculdade de Direito mais difícil de passar no Brasil. Então, não acho isso coisa de uma pessoa desleixada em nenhuma medida, acho coisa de uma pessoa criativa, trabalhadora e idealista. E ele deveria comparar esses feitos com os feitos fáceis dos ídolos dele, que já imagino quem sejam. Boa. Bom, então agora um pouco mais leve. Vou resumir aqui. Mas a pessoa elogia, fala que realmente você é o único que discute ideias, vou dar uma encurtada. Mas a pergunta é basicamente, me parece que a pessoa tem receio do movimento depender do Renan, do MBL e do Partido Missão. O que o Renan enxerga sobre isso? De depender do movimento, ter uma dependência do Renan e futuramente acabar quando não tiver mais Renan. É um problema mesmo, é um problema, uma boa pergunta, eu já pensei nisso várias vezes. Eu sempre gostei de ficar nos bastidores para justamente eu poder tocar esse trabalho de maestro de uma orquestra e ter os solistas, o Kim, o Arthur, o pessoal lá na frente. E agora tu fui colocado não só como maestro, mas como solista, né? Eu tenho que fazer as duas coisas. E eu toco a revista e tal. Existe uma Renan dependência, que é o natural, assim, vamos supor, uma startup é fundada, e aí o criador dela tem um vínculo quase, né, o CPF vira o CNPJ dessa empresa. Isso acontece, isso é normal. A beleza é se essa empresa consegue sobreviver a ele. A gente viu um caso recente da Apple, que acho que é uma empresa das mais autorais do mundo. A Apple era o Steve Jobs. Quando o Steve Jobs saiu lá nos anos 80, a Apple quase quebrou e quando ele volta ela se tornou um monstro. Pois bem, ele morreu e aí entrou o Tim Cook e a Apple continuou crescendo, talvez não com a mesma inventividade, mas com uma capacidade de gestão monumental. Então a Apple passou por isso. Eu quero construir uma empresa que saia desse ciclo. Eu não sei se eu vou me estender muito, porque essa é um tipo de pergunta bem interessante. Lá em Roma, né, quando Roma foi fundada mitologicamente, mas a gente vai fingir que foi verdade porque eu gosto de criar uns mitos, Roma ela foi fundada por Rômulo, né? E o Rômulo era um guerreiro meio caótico, tinha o irmão dele, teve a briga, Rômulo e Remo, etc. E ele funda Roma com o seu bando de guerreiros e tal. Então, o primeiro, né, o fundador, o número 1, é sempre um cara que abre o espaço, que cria, que sabe, né, ordenar o caos, mas ele próprio é caótico também. E aí o segundo, o número 2, a pessoa que vem logo em seguida, é uma pessoa ordenadora. Em Roma foi o Numa.
O Numa foi o cara que estabeleceu as leis e os ritos em Roma. O Numa foi uma espécie de rei religioso, um rei legislador. Então ele tem uma espécie de um modelo. O primeiro é um criador e o segundo é um ordenador. Na Apple, o Steve Jobs, criador, e o Tim Cook, ordenador. Eu acho que isso vai acontecer com a gente, que acho que em toda organização saudável, você tem um cara que traz, né, com um poder criativo muito grande, uma inovação, e depois vem um ordenador. E aí depois vai precisar de um cara que seja mais ou menos uma síntese logo em seguida. Aí depois aquilo pode envelhecer, você vai precisar de um cara que revolucione aquele organismo. É isso, uma espécie de tensão entre modelos de personalidade. Então eu acho natural que seja uma pessoa com uma personalidade para fundar um grupo como o MBL, e é natural que uma pessoa com uma personalidade diferente um dia me suceda. Esse organizador, você enxerga alguém já do movimento? Dá pra dizer que é o Kim ou... O Kim tem uma característica que ela é muito diferente da minha, né? Eu e o Kim somos profundamente diferentes no trato, no jeito, nos métodos, nas disciplinas. Então, dá pra dizer que o Kim ele seria esse elemento. Tanto que o Kim adora leis, ele é estável, ele é, creio eu, por mais que ele vai ficar bravo com eu falar, ele é bem menos criativo do que eu, ele acha que ele é muito criativo com os animes dele, mas ele não é. Eu acho que pode ser, acho que a dupla Kim e Renan é claramente uma dupla que faz sentido nesse dualismo de ordem e causa aí. O quanto você enxerga o MBL realmente na direita ou quanto você vai conseguir governar fora do centrão? Porque me parece que estão mais próximos do centro-direita do que direita-direita. Eu não sei porque assim, quando leem os nossos textos, né, vão ler a nossa revista, o pessoal da esquerda fica horrorizado, eles falam que nós somos extremistas de direita. Eu não vejo o bolsonarismo como um movimento essencialmente de direita. Quando eu falo da aplicação de políticas públicas da parte deles, o bolsonarista, ele trabalha com chavões de direita. Adeus, família, Deus, eu sou nacionalista. Aí cadê o nacionalismo deles? É uma crítica válida porque eles não saem do chavão. Nós evitamos o chavão. Eu não vou ficar falando Deus, família, tal, mas eu tenho certeza que o enfrentamento ao modelo cultural hegemônico de esquerda que nós fazemos é bem mais efetivo que o dos bolsonaristas, que é só o berro. Sobre o pátria, o elemento pátria, né? Qual é o nacionalismo do bolsonarismo? O Bolsonaro, quando ele perdeu a eleição, logo em seguida ele veio falar em ver com o Trump e os Estados Unidos organizarem uma base militar na Tríplice Fronteira. Não sei se chegaram a ver isso. E agora o Flávio Bolsonaro praticamente estava entregando as terras raras para os Estados Unidos. Isso não é um elemento nacionalista. Um elemento constituinte daquilo que a gente pode chamar de uma direita nacional. Nós temos uma visão completamente diferente sobre isso, sobre soberania nacional. Então, o que eu acho saindo dos chavões, muita gente vai ler o material que a gente faz e fala, nossa, um esquerdista vai falar, nossa, esses caras são perigosos, é uma direita muito perigosa, são extremistas. Mas na prática, indo para o campo estritamente prático, eu acho que a gente tem que sair dos chavões. E quando a gente fala em trabalhar a imaginação, eu falo em propor soluções que escapam desse dualismo. A reforma gerencial, a lei de responsabilidade gerencial que a gente quer fazer, que estabelece critérios objetivos de avaliação para prefeitos, e tão logo os prefeitos cumpram isso, eles podem concorrer à eleição, e se não cumprem, eles perdem o direito de tocar a sua própria reeleição. E também os critérios de desempenho geram uma pontuação que garante, aí sim, o fundo partidário eleitoral e não mais o número de deputados eleitos por um partido. A gente muda completamente a lógica da política brasileira. A pergunta é, isso é de direita ou isso é de esquerda? Eu não sei. Eu acho que isso só faz sentido. A China aplica nas províncias dela um modelo similar. E a China é comunista. Isso é comunista ou isso é só, do ponto de vista gerencial, uma coisa mais inteligente? O Japão tem critérios similares nas administrações de municípios. O Japão não é comunista. O que é? Eu não sei, eu só sei que é uma bela ideia. Então, eu não vou me prender nisso. O Bolsonaro ter sido eleito em 2018 foi ruim para a direita do Brasil? Foi horrível. Foi horrível. Horrível. E eu acho que, conforme a gente vai se distanciando daquele momento, as pessoas vão poder fazer uma leitura histórica mais madura. Por quê? Eu até falei no começo. A direita chega ao poder sem estar pronta. Sem ter institutos de formação, sem ter material humano, sem ter partido, sem ter leitura sobre nada, sem ter pessoas para ocupar espaços no judiciário, sem ter bons deputados, sem ter um instituto que vai pesquisar sobre segurança pública, sem ter quais são as políticas ambientais que nós vamos ter para confrontar a esquerda, por exemplo, ou simplesmente para executar um projeto dentro do IBAMA. Não tinha. Então, se fosse um homem muito inteligente no lugar do Bolsonaro, muito capaz, já seria muito problemático a chegada da direita ao poder. Já doeria muito. Mas ainda chegou com um cara que é especialmente ruim.
E um cara que tinha uma visão muito simples das coisas, é um homem simples, é o homem que deixa cair a farofa na calça e acha bonito. E isso veio com preço. Foi um projeto muito personalista e a direita só chegou, vamos ser justos, só chegou ao poder por causa de uma coisa chamada Operação Lava Jato. A base do poder da direita foi uma investigação que destruiu o sistema político brasileiro e destruiu o PT e colocou o Lula na cadeia. Sendo bem justo, isso gerou movimentos, ajudou a gente a organizar manifestações. Quando o cara chega no poder, ele tinha que entender que a Lava Jato tinha que ter sido preservada como uma ferramenta que está rolando paralelamente ao governo dele. O Moro não deveria ter sido chamado para o ministério e o Bolsonaro de maneira alguma deveria entregar para o STF as chaves para desmontar a Lava Jato. Ele fez isso nos 6 primeiros meses de mandato do governo dele. Quando ele perde a Lava Jato, ele entrega todos os poderes para o STF, devolve o Lula ao jogo, devolve o Centrão ao jogo. E aí você vê paulatinamente o STF se tornar uma super força, o Lula voltando a concorrer nas eleições e o Centrão tomando de assalto o governo dele. E aí o Lula Bolsonaro perde a eleição, ou seja, a gente sai do cenário que antes do Bolsonaro chegar ao poder, o Lula estava preso, para um cenário em que o Lula é presidente da República. Como é que isso aconteceu tão rápido em 4 anos? A gente só culpar o sistema significa absolver o Bolsonaro dos erros dele, porque ele chegou ao poder com o Lula preso numa operação que estava pegando naquele momento os membros do STF, que era isso que estava acontecendo. Começo de 19, a Operação Lava Jato começou a chegar no calcanhar dos membros do STF. O problema é que naquela época, essa operação chegou também ao Flávio, que foi a Operação Furna da Onça, que em 2018 para 2019 alcançou o Flávio e os membros da Alerj. Todos os deputados, ou praticamente todos os deputados estaduais do Rio de Janeiro faziam rachadinha. Isso incluiu o Flávio. Era um escândalo que todos faziam, era uma operação padrão de roubo de salário, crime de peculato. E o Bolsonaro entrou em pânico, porque isso envolvia o outro filho, Carlos, no município do Rio de Janeiro. E em última instância envolvia ele próprio, porque as pessoas estavam nos gabinetes do Jair também. E aí eu acho que ele entrou em pânico, viu que o filho poderia ser preso, entrou na paranoia e saiu entregando tudo pro STF para salvar o filho. E, cara, aí a história aconteceu. Então foi um erro colossal em todos os termos. Não dá para culpar as pessoas. Eu votei nele no segundo turno. Não dá. Era ele ou o Haddad? Era ele. Ia colocar o quê? Alguém no Centrão e tava todo mundo muito empolgado? Sim, mas fazendo uma leitura histórica, ele destruiu tudo. Ele destruiu tudo.